Olá, seja muito bem-vindo. Como é bom me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe maneira melhor para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Olha, eu não sei se você é assim, mas existem pessoas que têm muito medo de andar de elevador. Elas não conseguem ficar em paz quando vão entrar em um elevador. Mas, sendo sincero contigo, a maior parte das pessoas que eu me relaciono, a maior parte das pessoas que eu conheço não tem problemas nenhum em usar o elevador. Elas entram com paz, tranquilidade, apertam o botão do andar que elas querem ir e sem problema nenhum, sem se preocupar com nada, elas esperam chegar no destino almejado. É curioso que essas pessoas normalmente não ficam com medo e não ficam inseguras porque elas estão certas de que tudo está funcionando da maneira como deve estar funcionando, que os cabos estão bons, que o sistema está funcionando da forma correta, enfim, elas descansam, elas estão certas de que não vai ter nenhum problema para elas chegarem no seu destino, no seu andar, aonde elas almejam chegar. A questão é, se você e eu temos a habilidade de confiar naquilo que é construído por homens, mesmo sem a gente conseguir ver com os nossos olhos, a gente consegue crer que está tudo certo? Será que nós não precisamos aprender a desenvolver uma confiança em Deus, apesar de não enxergarmos o agir dele nas nossas vidas? Hoje eu quero falar com você sobre uma certeza inabalável, algo que pode transformar para sempre a sua vida. E eu quero ler com você um trecho da palavra de Deus que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, faremos a leitura dos versos 1 e 2. E a palavra de Deus diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza, guarde essa palavra, certeza. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé e certeza. Fé não é dúvida, fé não é um achismo, mas fé é certeza. E por que é importante nós entendermos que a fé é uma certeza? Porque a fé é a base da esperança cristã. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, os versos 24 e 25 o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. É uma certeza de algo que está por vir. Não é uma dúvida, porque se você duvida, o seu coração pode ceder à tentação de deixar de confiar. Mas quando existe certeza, aí há esperança. E se a palavra de Deus fala que a fé é uma certeza inabalável, é uma confiança de algo que você espera, mesmo que você não vê, então nós estamos falando sobre algo transformador para as nossas vidas. Você não precisa ver para crer. A fé é a base da esperança cristã, a esperança que nós temos em Cristo, mas a fé também nos conecta a uma realidade do invisível. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A fé nos conecta a uma realidade do invisível, ao mundo espiritual, coisas que nós não conseguimos tocar, coisas que você e eu não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, há realidades que vão muito além daquilo que é material. E é interessante que quando falamos sobre essa convicção, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, nós estamos dizendo que a fé nos conecta ao invisível. E nós estamos ok com isso? O problema disso tudo, na realidade em que nós vivemos, nos dias atuais, é que nós vivemos em uma cultura que valoriza o que é tangível, valoriza o que é imediato, valoriza aquilo que você pode tocar, ver, aquilo que acontece aos seus olhos. Existem pessoas que dizem, se eu não conseguir ver, eu não creio. Se eu não conseguir tocar, eu não creio. Sabemos que isso não é algo dos dias apenas atuais.
Há muitos anos atrás, depois que Jesus Cristo ressuscitou, um dos discípulos falou: eu preciso tocar para crer. O nosso coração tem essa tendência de querermos tocar para crer. E a nossa sociedade valoriza muito aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos quantificar. E isso torna a fé um grande desafio. Porque como você vai crer em algo que você não vê? Como você vai crer em algo que você não pode tocar? Como que você pode estar tão certo sobre algo que você não tem garantias? Como você pode estar tão certo de dar um passo sem saber o que de fato vai acontecer? A fé acontece em um ambiente invisível. A fé acontece em um ambiente espiritual. A fé vai além daquilo que você pode ver, daquilo que você pode tocar. Mas o que me chama muito a atenção é que quando nós lemos esse texto da palavra de Deus que define o que é fé, essa certeza inabalável, nós aprendemos lições muito preciosas para aplicarmos na nossa vida. Lições para você colocar no seu dia a dia, para que você esteja em dia com Deus. E quais são essas lições? A primeira é que quem tem fé confia mesmo sem garantias tangíveis. Eu não tenho um contrato, eu não tenho algo que eu consigo colocar as minhas mãos, eu não tenho algo que eu consigo ver com os meus olhos, mas eu creio. Isso é maravilhoso, quando você consegue confiar em Deus, mesmo sem ter garantias tangíveis, porque as garantias que Ele te deu já são suficientes. E quais são essas garantias? Em primeiro lugar, a reputação do nosso Deus. Quando você faz algo com alguém que tem reputação, você descansa o seu coração. E deixa eu te dizer algo, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus de uma reputação incrível. O nosso Deus é aquele que não falha, é aquele que não tarda. O seu Deus é aquele que não dorme, é aquele que está atento, é aquele que cuida da sua vida. Esse é o nosso Deus. A reputação de Deus é algo sobrenatural, é algo sublime, algo maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. Então essa é a garantia que eu tenho, a reputação de Deus. Somada a isso, as promessas do Senhor. Se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, pois eu tenho planos de paz e prosperidade para você. Meu irmão, se olharmos para a palavra de Deus, minha irmã, se olharmos de Gênesis a Apocalipse, veremos uma série de promessas do Senhor. E que garantia melhor do que isso? Do que confiar naquilo que Deus diz sobre você, naquilo que Deus apresenta sobre a sua vida, sobre os planos, os projetos, os propósitos de Deus para você. Quem crê não precisa de garantias tangíveis. Quem tem fé não precisa tocar para saber que algo extraordinário vai acontecer. Existe uma certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. A segunda lição é que quem tem fé caminha pelo que crê e não pelo que vê. Eu vou dizer isso novamente. Quem tem fé caminha pelo que crê e não por o que vê. Isso é tão poderoso, porque quando você consegue romper a bolha de viver só em função daquilo que você consegue tocar, só em função daquilo que você consegue ver, você começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Existem situações que são impossíveis? Sim, impossíveis aos olhos dos homens, mas possível aos olhos de Deus, porque o seu Deus não conhece a palavra impossível. Ele te criou de uma forma finita, mas Ele é infinito. Quem tem fé, crê. Quem tem fé não precisa ver. Quem tem fé sabe que vai acontecer, por mais que você não saiba a hora, por mais que você não saiba o como, mas se você tiver fé, você confia que as promessas do Senhor se tornarão uma realidade na sua vida. O fato de você não ver Deus agindo não quer dizer que Ele não está agindo. Guarde isso no seu coração, especialmente se você tem fé em algo que já faz muito tempo que você tem orado, muito tempo que você tem esperado e isso ainda não se tornou uma realidade. Guarde isso no seu coração. O fato de você não ver Deus agindo não quer dizer que Ele não está agindo. O fato de você não sentir que Deus está agindo não quer dizer que Ele não está agindo. Quem tem fé,
caminha pelo que crê e não por o que vê. É uma certeza inabalável. Eu sei que o meu Deus está trabalhando por mim. Eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que as promessas do Senhor se tornarão uma realidade na minha vida. Eu sei, eu creio, eu estou certo disso. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhecer de amanhã. Tão certo quanto tantas coisas que acontecem na natureza. Tão certo como o sono que eu terei essa noite. Eu sei que o Senhor vai realizar, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Fé é certeza, uma certeza inabalável. Agora, fato é que existem pessoas que estão com o seu músculo da fé atrofiado. Gente que está passando por uma situação em que é difícil acreditar que Deus está agindo, gente que está passando por uma situação que até diz com os seus lábios que crê, mas no seu coração não crê. Talvez essa seja a sua realidade. Você diz que crê nas promessas de Deus, mas no seu coração você não crê que essas promessas se tornarão uma realidade. Você diz para as pessoas, mas quando vai para o seu quarto dormir, coloca a sua cabeça no travesseiro, o seu coração diz: isso é impossível, isso não vai acontecer. Pode ser que o seu músculo da fé está atrofiado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que os seus músculos se fortalecem ao passo que você os usa? Os seus músculos se fortalecem ao passo do seu trabalho, na musculação, né? No exercício da sua musculatura. Se você não exerce fé, é difícil você ter fé. Eu digo isso porque é muito simples de nós visualizarmos isso. Se você não vai à academia, se você não exercita os seus músculos, eles vão ficar cada vez mais frágeis e também vão atrofiar. Agora, conforme você trabalha a musculatura das suas pernas, conforme você trabalha a musculatura dos seus braços, dos seus ombros, é natural que esse músculo se torne cada vez mais forte, cada vez mais confiante, cada vez mais pronto para enfrentar cargas ainda maiores. A fé é a mesma coisa. Quando você coloca em prática, quando você exercita a sua fé se fortalece. Por isso, é tempo de você colocar a sua fé em prática. Pastor, mas eu não consigo ter uma fé capaz de mover montanhas. Eu não consigo ter a fé como do irmão João ou da irmã Maria. Eu não consigo ter aquela fé que é tão incrível, a forma como ela ora. Você não precisa. Porque quando você vai para a academia a primeira vez, existem pessoas que estão pegando cargas altíssimas, fazendo treinos muito puxados. E você não vai conseguir seguir o ritmo deles, mas para eles chegarem nesse ritmo, eles tiveram que dar o primeiro passo. Eles tiveram que começar com pequenas cargas. Eles tiveram que dar pequenos passos. Eles tiveram que fazer alguns treinos mais leves. E eu te digo, se você não conseguir crer nas pequenas coisas que Deus pode agir, se você não tiver fé em pequenas coisas, você não vai ter fé em grandes coisas. Por isso, meu desafio para você é: vamos começar a colocar a nossa fé em prática. Vamos crer na ação sobrenatural de Deus nos mínimos detalhes. Seja numa dor de cabeça que você tem ao longo do dia, pela fé eu creio. Eu creio na cura, eu creio no milagre, ou numa situação que você tem no trabalho, uma reunião que você precisa apresentar, ou que você precisa ter uma conversa difícil, eu creio. Pela fé que o Senhor vai à frente disso. É dando baby steps, pequenos passos, que você se prepara para dar grandes passos. Porque chegarão momentos em que Deus dará direções claras para você, que você precisará dar grandes passos. E se você não tiver a prática de dar pequenos passos de fé, na hora de dar grandes passos de fé, vai ser difícil você fazer o que precisa ser feito. Mas quando você começa a dar pequenos passos de fé, certamente você começa a fortalecer o músculo da sua fé. E quanto mais forte está o músculo da sua fé, mais preparado você está para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Fé é certeza, fé é convicção. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso sentir para saber que Deus está agindo nessa situação. Tudo que eu preciso é ter fé, confiança, certeza de que Deus está nesse negócio. E daí você pode dizer: pastor, essa palavra está começando a arder no meu coração.
Essa palavra de fé, de ter certeza, de ter convicção, apesar de não ver, está ardendo no meu coração, mas como eu consigo colocar isso em prática? Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a como nós fortalecemos a nossa fé. Existe uma forma crucial para que você e eu fortaleçamos esse músculo. É como se fosse o ingresso para a academia, digamos assim. É como se fosse o momento em que te prepara para dar os seus primeiros passos de fé. E qual que é esse momento? O que é esse momento tão importante para fortalecer a sua fé? Bom, vamos ler na palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, o verso 17. A palavra do Senhor diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Tudo que você dá ouvidos constrói as suas crenças. Tudo o que você dá ouvidos constrói a maneira como você enxerga as situações. E eu acredito que se você quer viver uma vida de fé, se você quer confiar em Deus, confiar ao ponto de dar passos que parecem loucura aos olhos dos homens, mas para você é uma convicção, é algo certo, você confia em Deus, você precisa dar ouvidos para aquilo que alimenta a sua fé, para aquilo que fortalece você, para aquilo que te impulsiona a dar de pequenos passos de fé até grandes passos de fé. E o que você precisa dar ouvidos? É ouvidos à palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo na história em que mais do que nunca você e eu temos acesso a informações. Abrimos as nossas redes sociais e de repente uma avalanche de informações, uma avalanche de palavras é despejada na nossa mente, no nosso coração. E se não tomamos cuidado, somos saturados por tudo isso, por todas essas informações, informações que geram medo, informações que geram comparação, informações que geram sofrimento, informações que geram falta de fé nas nossas vidas. Tudo isso é algo que compromete a certeza que nós devemos ter em Deus, a nossa confiança no Senhor. Agora, quando você abre espaço na sua agenda, como você está abrindo agora para ouvir a palavra de Deus, quando você abre espaço para receber esse pão divino que alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito, que traz os nutrientes necessários para você se fortalecer naquilo que Deus tem para a sua vida não é mais a mesma. Por essa razão que você e eu precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Não estou dizendo para você se privar de ouvir outras coisas, mas priorize ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ler a palavra do Senhor ouvindo, né? Enquanto estamos fazendo uma atividade, enquanto estamos dirigindo, enquanto estamos trabalhando. Podemos ouvir a palavra de Deus nos aplicativos, em tantas plataformas. Escute a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, consuma um conteúdo que te alimente com a palavra de Deus, porque dessa forma a sua fé será fortalecida. E uma vez que a sua fé é fortalecida, é mais fácil de você exercitar, porque você tem os nutrientes necessários, você tem o impulso necessário para dar os passos de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Fé não é dúvida, fé não é achismo, fé não é uma possibilidade, fé é certeza. A palavra de Deus diz: fé é a certeza daquilo que você espera, é a convicção daquilo que você não vê. Volto a dizer, você não precisa ver para crer. Você não precisa sentir para crer. O fato de você não ver Deus agindo não quer dizer que Ele não está agindo. O fato de você não sentir Deus agindo não quer dizer que Ele não está agindo. O nosso Deus continua agindo, o nosso Deus continua trabalhando, e quanto mais você crê no agir sobrenatural do Senhor, mais você prepara o caminho para desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Fé é certeza, por isso creia. No dia de hoje eu te digo, creia, mesmo diante do desconhecido, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E no dia de hoje, se Deus está te movendo a dar um passo de fé, seja nos seus relacionamentos, na sua empresa, no seu ministério, na sua vida pessoal, se Deus está te mostrando um caminho onde você diz:
Eu não consigo enxergar muito bem qual é o segundo passo, eu só consigo enxergar o primeiro. Eu tenho que te dizer isso. Creia, porque se o Senhor está te dando a direção, tudo que Ele precisa é que você dê o primeiro passo para que Ele coloque o chão para você dar o segundo passo. Não espere ver o caminho inteiro para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Dê o primeiro passo e saiba que Ele vai colocar o caminho, Ele vai colocar o chão para o segundo passo e depois Ele vai colocar para o terceiro passo, porque se Deus está nisso, Ele vai prover tudo aquilo que você necessita, mas para isso você precisa ter fé. Para isso você precisa acreditar. Para isso você precisa confiar, apesar de não ver, apesar de não sentir. Mas se existe uma palavra de Deus para sua vida, se existe uma promessa de Deus para sua vida, se isso é claro ao seu coração, não tenha medo, não duvide. Creia e dê os passos necessários de acordo com a direção que Deus está dando para a sua vida. Porque aqueles que creem cegamente naquilo que Deus tem para eles, desfrutam de experiências sobrenaturais. Eu posso te garantir, quando eu escuto histórias de milagres, quando eu escuto histórias de passos de fé, no momento em que eu estou ouvindo a história, parece que é uma loucura. Eu penso, uau, como que essa pessoa foi capaz de dar esse passo? Que é simples. Todas as vezes que alguém faz algo que é incompreensível aos olhos das pessoas, mas que resultou em algo sobrenatural, é claro, essa pessoa esteve disposta a dar um passo de fé. E existem momentos na vida em que você e eu precisamos estar prontos para dar passos de fé de acordo com aquilo que Deus está nos direcionando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter uma fé forte, escute a palavra de Deus, consuma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Mas uma vez que você está fortalecido, coloque em prática a sua fé. Uma vez que você está nutrido, trabalhe, exercite o músculo da sua fé, das pequenas coisas às grandes coisas, das pequenas orações às grandes orações, dos pequenos passos aos grandes passos, sabendo que se o Senhor está te direcionando, se o Senhor tem uma promessa para a sua vida, então você pode descansar o seu coração e crer, porque, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O verso 2, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre uma série de exemplos bíblicos de homens e mulheres que deram passos de fé de acordo com aquilo que Deus tinha para a vida delas. Gente que teve que ter certeza, uma convicção inabalável daquilo que elas fariam porque elas confiavam no Senhor. Eu quero te encorajar a estar conectado comigo. Mas no dia de hoje, eu quero orar por você, para que o Senhor gere essa certeza inabalável no seu coração, para que o Senhor produza no seu coração essa fé e você tenha a coragem de colocar a sua fé em ação, de colocar a sua fé em prática, dos pequenos passos aos grandes passos. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra que no dia de hoje nos exorta e nos ensina que fé é certeza, fé não é dúvida, fé é convicção. Por mais que nós não consigamos enxergar com os nossos olhos, por mais que nós não consigamos tocar com as nossas mãos, por mais que seja incompreensível aos olhos da nossa sociedade, a forma como tudo acontece ao nosso redor, ainda assim fé é certeza, fé é esperança, fé é convicção, é a prova daquilo que nós não vimos ainda, mas nós cremos que já aconteceu. E no dia de hoje eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas tuas filhas, para que verdadeiramente, Senhor, nós sejamos cheios dessa fé. Ó Pai, encha o nosso coração com a Tua palavra, encha a nossa mente com a Tua palavra, dá-nos fé e coragem, Pai, para agirmos das pequenas coisas às grandes coisas, dos pequenos passos aos grandes passos, segundo a Tua vontade, crendo nas Tuas promessas. Eu oro a Deus por aqueles que estão prestes a tomar uma grande decisão,
as pessoas que estão prestes a dar um passo segundo a tua vontade, mas por uma série de circunstâncias, a dúvida tem batido na porta, a incerteza tem batido na porta do coração dessas pessoas, o medo tem procurado encontrar espaço no coração delas. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro e te peço, ó Deus, encha o coração dos teus servos com fé, com a convicção de que se o Senhor abriu essa porta, é necessário dar o passo necessário, é necessário fazer aquilo que o Senhor está nos movendo, por mais que não consigamos enxergar toda a história, mas se conseguimos enxergar o primeiro parágrafo, é isso que nós precisamos, começar o primeiro parágrafo, dar o primeiro passo, crendo que se o Senhor está direcionando as nossas vidas, nós podemos confiar inteiramente no Senhor. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão esperando o cumprimento de uma promessa na vida deles. E por alguma razão, o tempo tem sido um grande inimigo e o coração está começando a apertar, a dúvida está querendo encontrar espaço no coração deles, mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que sejamos cheios dessa convicção, essa certeza inabalável que as tuas promessas se tornarão realidade na nossa vida. Obrigado, ó Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Se apegue a essa palavra. Fé é certeza. O povo de Deus não é um povo que caminha em dúvida, mas o povo de Deus é um povo que caminha com fé, com certeza, uma certeza inabalável. Queridos, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ele esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, aciona o sininho para todas as vezes que nós entrarmos ao vivo ou tiver algum conteúdo novo, você receber uma notificação e ser abençoado com conteúdo que visa te aproximar de Deus, para que você esteja em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.